Começa agora o Momento da Fé. Venha mudar a sua vida através do poder de Deus. Agora, com o pastor Romero Silva. Momento de Fé. Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma tarde nós estamos aqui nessa sexta-feira abençoada. Eu quero que você pode tomar seu assento em nome de Jesus, pode se assentar. Quero que você sente nesse momento em nome de Jesus, ponha o celular no modo silencioso, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5. E nós iremos ver hoje uma passagem que ela é bastante conhecida, mas como eu sempre falo, a palavra de Deus ela é viva, ou seja, está sempre em movimento, então sempre Deus ele tem algo novo a nos acrescentar, amém? Então abre aí a tua Bíblia em João capítulo 5, e nós iremos começar a ler a partir do versículo 1, todo mundo achou? Olha o que diz em João, capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Diga glória a Deus. Irmãos, se nós voltarmos para o versículo 5, deixa o versículo 5 na tela para mim, por favor. A Bíblia fala que em Jerusalém, como a gente leu, tinha um tanque. E em tempos e tempos descia um anjo, tocava na água, e quem tocasse nas águas era o quê? Curado. E a palavra de Deus dá uma ênfase aqui, a Bíblia diz assim, ó: e estava ali um homem que havia quantos anos? 38 anos, se achava enfermo. Agora vai para o versículo 7. Aliás, 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Veja, quando Jesus ele faz a pergunta, Jesus ele dá uma ênfase para o estado daquele homem. E Jesus ele apenas não só fala do estado de enfermidade daquele homem. Deus ele quer nos mostrar o estado físico que aquele homem se encontrava. Veja, ele estava querendo um milagre, sim ou não? Mas olha como ele estava. E Jesus vendo este o quê? Deitado. Então muitas vezes, irmãos, a gente está querendo o agir de Deus na nossa vida, mas a gente continua deitado. Muitas vezes a gente está querendo que Deus realize algo em nossas vidas, mas nós continuamos deitados. E Jesus ele olha para aquele homem e fala assim: queres ficar são? Quando você vê Jesus fazendo essa pergunta, você fala assim: meu Deus, como é que Jesus, o homem tão sábio, poderoso, pode fazer uma pergunta aparentemente tão besta? Por que uma pergunta besta? Porque se a pessoa está 38 anos enferma, logicamente ela quer o quê? Ficar curada. Então por que Jesus perguntou? Agora muda um pouquinho o modo de perguntar. Muda um pouquinho o teu modo de olhar. Imagina você uma pessoa que está vendo outra, que quer um milagre, que quer uma bênção, mas não toma atitude nenhuma e nem age para nada. Você vai olhar para ela e vai perguntar: tu quer mesmo ficar curado? Foi nesse sentido que Jesus perguntou. Tu quer mesmo ficar curado desse jeito que você está? Você não toma uma atitude, você não age para nada e você quer um milagre? Então, meu irmão, a nossa vida ela é baseada em resultados. Tudo que você faz na vida, ou que você fez, ou que você vai fazer, vai produzir na tua vida um resultado, sim ou não? E muitas vezes você está fazendo e não está tendo resultado nenhum.
ou até mesmo não está tendo o resultado que você esperava. Então, se você não está tendo resultado nenhum, ou não está tendo o resultado que você esperava, chegou a hora de você mudar o modo de fazer. Amém? Chegou a hora de você mudar o modo de agir. Porque Deus, Ele quer que nós venhamos tomar atitudes para que nós venhamos receber aquilo que Ele tem para nós. Não adianta você querer um milagre e não tomar nenhuma atitude. Lembra que semana retrasada eu trouxe uma palavra semelhante a essa, sobre você tomar uma atitude? Então você tem que tomar uma atitude. A palavra de Deus fala que quando o faraó sonhou 2 sonhos, e José chegou para interpretar, quando José deu a interpretação, quando o faraó contou o sonho, José respondeu: meu rei, esse sonho é o mesmo, porém, Deus ele deu ao Senhor porque Ele tem pressa em fazer. Então, se Deus na semana retrasada trouxe uma palavra de atitude, e hoje está trazendo uma palavra de atitude, é porque Ele tem pressa em agir na tua vida, mas depende de você, porque muitas vezes nós queremos só o milagre, mas nós não queremos agir. Meu irmão, você tem que entender, olhe para as tuas mãos, e diga assim: Senhor meu Deus, nas minhas mãos está o milagre. Amém? O milagre, meu irmão, muitas vezes está nas nossas mãos. Tem coisas que não dependem mais de nós. Exemplo, Lázaro morto há 4 dias. Por mais que Marta e Maria fizessem algo, não dependia mais dela, não estava no alcance delas, mas estava no alcance de Deus, e Ele fez. Diga glória a Deus. Ele ressuscitou. Mas tem coisas que estão ao nosso alcance. Exemplo, o Rio Jordão, em épocas do ano, ele transbordava nas suas ribanceiras. E a palavra de Deus fala que 3 homens atravessaram o Jordão por meio de milagre. E esses homens foram Josué, esses homens foram Elias e foram Eliseu. Os 3 atravessaram o Jordão por meio de milagres. Mas teve um grupo de homens que eles foram o milagre. A palavra de Deus fala sobre os gaditas, que eles eram homens do exército de Davi. E a palavra de Deus fala que quando o Jordão ele estava transbordando, põe aí para mim, 2 Crônicas 12, 14. Segundo livro das Crônicas, aliás, é primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, 14. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Versículo 15. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. Continua. E fizeram fugir a todos os dos vales, para o oriente e para o ocidente. Então veja, aqueles homens, eles queriam atravessar o Jordão, mas só que eles sabiam que nas mãos deles estava o milagre. Então muitas vezes, meu irmão, tem obra grandiosa que Deus quer fazer na tua vida, mas Deus está esperando uma atitude tua. Deus vai estar esperando que você faça aquilo que você tem que fazer para que o milagre possa acontecer. Aqueles homens não esperaram o milagre acontecer, eles foram o milagre. Amém? Eles fizeram o milagre acontecer. Da mesma forma que nós estamos lendo em João capítulo 5, volta lá. Olha o que diz no versículo 6. E Jesus, vendo este o quê? Deitado. E sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Então Deus está perguntando para você nessa tarde: você quer ser abençoado? Você quer receber a tua vitória? Você quer receber o teu milagre? Aí você pensa, lógico, mas para olhar para a tua vida e como é que você tem agido. Para olhar para os teus caminhos e começa a analisar como é que você tem feito as coisas que Deus manda você fazer. Será que você tem lutado verdadeiramente por aquilo que Deus te prometeu? Será que você tem lutado verdadeiramente pela promessa que Deus te fez? Então, meu irmão, Deus ele quer te levantar. Deus ele quer te fortalecer. E quando Jesus faz a pergunta, olha a resposta que esse homem dá. Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Agora veja, Jesus estava perguntando que quem queria ser curado, aquele homem, não foi? E ele foi e atribuiu algo que ele deveria fazer a outra pessoa. Muitas vezes, você está deixando de fazer algo porque você está dizendo:
eu estou esperando fulano fazer tal coisa. Ah, eu estou esperando meu filho fazer isso. Ah, eu estou esperando minha filha fazer isso. Sabe quando é que tua bênção vai chegar? Nunca, porque a iniciativa parte de você. A atitude parte de você. Então você tem que se levantar, você tem que agir. E aquele homem, ele deixou bem claro. Ele falou assim, ó, não tem um homem que me ajude, que me leve até o tanque. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você sabe que em tempos um anjo desce e toca as águas. E quem toca nas águas é curado. E o que é que você está fazendo distante do tanque? Se fosse com você, o que é que você faria? Ficava na beirinha do tanque, era ou não era? O tanque está aqui, ó. Quando o anjo tocasse, que a água agitasse, você pulava. No caso dele, isso era rolar para dentro d'água, era ou não era? Mas só que aquele homem estava distante do tanque. Da mesma forma, são muitas pessoas que querem a bênção e se afastam da fonte abençoadora que é a palavra de Deus. Não adianta você querer receber a bênção quando você se afasta daquilo que Deus falou para você fazer. Se Deus está mandando você tomar uma atitude, se Deus está mandando você falar com alguém, perdoar alguém ou pedir perdão a alguém, se Deus está mandando você ir no chefe, no patrão falar alguma coisa, faça. Porque você distante daquilo que Deus falou, é impossível você ser abençoado. Então nós precisamos, meus irmãos, entender que há momentos na nossa vida que nós temos que esperar totalmente Deus agir. Mas tem momentos que nós temos que esperar agindo para que Deus possa agir. Amém? Então você tem que tomar uma atitude, você tem que partir para cima e buscar aquilo que é teu. Você tem que enfrentar qualquer obstáculo e qualquer barreira para que Deus ele venha dar aquilo que lhe pertence, aquilo que Ele falou que lhe daria. E a palavra de Deus fala que esse homem ele estava distante do tanque, e pelo fato de ele estar distante do tanque, quando o anjo tocava, descia sempre, alguém tomava a bênção dele. Então quantas vezes, meu irmão, Deus ele quis te abençoar, e você estava distante daquilo que Ele mandou você fazer. Você estava distante da palavra que Deus te deu. Então não tem como ser abençoado. Então se aproxime da palavra, se aproxime daquilo que Deus te prometeu, e você vai ver que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E a palavra de Deus fala que aquele homem disse o quê? Não tem homem que me ajude, e quando a água é agitada, desce outro em meu lugar. Você vai lembrar de uma passagem que a Bíblia fala sobre um certo homem, que ele chamou 3 dos seus funcionários, e falou assim, ó, a um eu vou dar 10, a outro eu vou dar 5 talentos, e a outro eu vou dar 1 talento. O que tinha 10, quando o Senhor foi embora, multiplicou para 20. O que tinha 5, multiplicou para 10. E o que tinha 1 talento, o que foi que ele fez? Enterrou. Quando o Senhor volta, o que tem 10 apresenta 20. Ele fala o quê? Servo bom e fiel. O servo que tinha 5 apresenta 10 e ele fala o quê? Servo bom e fiel. O que tinha 1, quando ele apresenta o mesmo talento, ele fala assim, ó, tu sabes que eu semeio onde eu não plantei, por que tu não pegou esse dinheiro, pelo menos botou no banco para eu, quando voltar, ter os juros? Aí a parábola diz assim, ó, até aquele que tem, lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aí toma o talento da mão daquele homem, e dá para o que tinha 10 e multiplicou para 20. Da mesma forma acontece com você, comigo, quando a gente não tem uma atitude. Quando você tem uma atitude, a atitude que você tem vai ser acrescentada, Deus ele vai te acrescentar mais ainda. Deus ele vai te dar ousadia, Deus ele vai te dar força, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar muito mais, além do que você esperava, pelo fato de você ter atitude, pelo fato de você se levantar e ir. Mas se você não tiver atitude, até o que você tem vai ser tirado. Então chegou o momento de você se levantar, chegou o momento de você dar um basta, chegou o momento de você dizer, chega, já não aguento mais. Mas não é dizer, chega, não aguento mais, e ficar se lamentando, ficar, meu pai, não aguento mais essa situação. Meu irmão, é você dizer, eu não aguento mais, e vou mudar essa situação, através da orientação que Deus vai me dar. E você se levanta e faz o que Deus vai te dizer, amém? Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Talvez você esteja se perguntando, porque volta lá, aliás, já está aí, né? Vai para o versículo 8, olha o que diz, Jesus disse-lhe, levanta, toma a tua cama e
Agora eu te pergunto, onde é que está o milagre aqui? Você olha para o texto, meu irmão, e você vê que Jesus ele não faz nada demais. Jesus ele não faz nada demais, ele apenas dá uma instrução. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: é sempre bom dar ouvido à instrução do Senhor. Por quê? Porque nesse momento aqui, meu irmão, o milagre partia daquele homem. Porque Jesus poderia dizer 1000 vezes: levanta, levanta, levanta. Se aquele homem ficasse deitado, o milagre dele não iria chegar. Então Jesus ele falou: você está deitado há 38 anos. Chegou a hora de você levantar. Levanta, toma a tua cama e anda. Se aquele homem ficasse deitado, nada iria acontecer. Por quê? Porque quem iria se levantar era ele. Jesus não iria levantá-lo. Era ele que teria que se levantar. Então, meu irmão, como eu falei e vou repetir, a nossa vida, ela é baseada em resultados. Se você não está tendo resultado nenhum, ou não está tendo o resultado que você espera, chegou a hora de você mudar o jeito de fazer. Chegou a hora de você tomar uma atitude diferente. Amém? Chegou a hora de você se levantar e dizer assim: meu Deus, já não aguento mais, e agora eu vou mudar essa situação. Como? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 6. Evangelho de Lucas está em João, só vai voltar um pouquinho. Lucas capítulo 13, versículo 6. Todo mundo achou? Olha o que diz no versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não der, depois manda cortar. O que é que Deus tem para dizer para nós? Veja, esse homem ele tinha uma vinha, no meio da vinha tinha uma figueira. Coloca para a tua vida, você tem tua vida, e no meio da tua vida, Deus ele colocou algo que vai te acrescentar. Aquele homem só plantava uvas, mas no meio do terreno dele tinha uma figueira que iria produzir figos. Então era algo que iria acrescentar a ele algo que iria dar para ele algo. E todo ano aquele homem chegava naquela figueira e não encontrava nenhum fruto. Não encontrava nada. Isso foi no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. E ele chegou para o vinhateiro e falou assim: arranca essa figueira, porque faz 3 anos que eu venho procurar fruto e não encontro. Sabe qual é a resposta do vinhateiro? Como a gente leu? Ele falou assim: meu senhor, vamos arrancar não. Vamos esperar esse ano. O que é que a gente vai fazer? A gente vai cuidar da figueira. A gente vai poldar ela, a gente vai escavar para tirar o que tem de sujeira no pé dela e vai adubar a figueira. Se esse ano ela não der fruto, a gente corta, mas se der, ela fica. Então o que é que Deus ele tem para trazer para nós? Tem coisas que Deus ele colocou na tua vida, mas você não tem cuidado, você não toma uma atitude diferente para que aquilo venha te acrescentar. Aquela figueira foi colocada na vida daquele homem para acrescentar a ele, mas ele só queria o fruto, mas não queria tomar nenhuma atitude para cuidar da figueira. Então, olha para a tua vida e vê qual é a figueira que precisa ser cuidada, vê qual é a figueira que precisa ser escavada, vê qual é a figueira que precisa ser adubada, e você vai ver que vai começar a dar fruto aquilo que você não estava dando tanta atenção. Você vai ver que as coisas vão começar a fluir onde você não estava aplicando o coração. Então, meu irmão, tome uma atitude diferente. 1 milhão vezes 0 é quanto? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, 0. Agora, 1 milhão vezes 1 é quanto? 1 milhão. Então, muitas vezes você está colocando muito esforço em algo que não é para você fazer, o que está fora daquilo que Deus mandou você fazer.
Aí você diz assim: ah, meu pai, mas eu me esforço tanto. Ah, meu Deus, mas eu trabalho tanto. Mas de nada adianta teu tanto trabalhar no lugar errado. 1 milhão vezes zero é zero. A matemática é uma ciência exata. 1 milhão vezes zero vai dar zero. Mas se você fizer o esforço que você faz na coisa certa, por menor que seja, vai dar um resultado igual à força que você colocou. 1 milhão vezes 1 é igual a 1. Então você tem que mudar a atitude, mudar o modo de fazer. Se até hoje você estava fazendo uma coisa de um jeito e não deu certo, muda o jeito de fazer que você vai ver que vai começar a dar. Claro, não é coisa da sua cabeça, é coisa da direção de Deus. Porque aquele homem estava há 38 anos na mesma situação. E Jesus chegou e deu a instrução do que ele deveria fazer. O que era? Levanta, toma a tua cama e anda. E quando aquele homem seguiu a instrução, a vida dele mudou completamente. Então olhe para quem está do seu lado, diga assim: o que é que você está esperando para fazer aquilo que Deus mandou você fazer? Ah, pastor, mas Deus não falou nada não. Falou e falou. Eu repito 1000 vezes aqui, que Deus ele tem falado ao teu coração. Você não ouve se você não quiser. Você não cumpre se você não quiser. Mas que Deus está falando, Ele está. Que Deus ele está falando algo ao teu coração, com certeza Ele está. Eu não estou falando especificamente desse culto. Eu estou falando durante essa semana, durante esse mês, durante esse período que você tem passado, Deus ele tem falado ao teu coração. Agora a instrução, quem deve obedecer é você. O levanta, a palavra de levante parte de Deus, mas a força na perna quem tem que botar é você. Amém? A força na perna quem tem que botar é você. Quem tem que pegar a cama e andar é você, não é Deus. Então faz a tua parte, porque a dele ele está fazendo. Amém? E a palavra de Deus continua, volta lá, João 5, versículo 8. E diz o quê? E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, diga glória a Deus, e tomou a sua cama e partiu, diga glória a Deus. Agora preste atenção, o que é que diz na última frase? E aquele dia era sábado. Ou seja, sábado era o dia que ninguém trabalhava. Sábado era o dia que ninguém tomava nenhuma atitude a não ser ficar dentro de casa e orar. Sábado era o dia improvável para que um milagre fosse acontecer. Então, meu irmão, muitas vezes a ordem de Deus, a instrução de Deus para nossas vidas chega num momento totalmente improvável. Muitas vezes aquilo que Deus vai mandar você fazer, você vai olhar ao teu redor. Olha a tua volta assim, ó. Mexe a cabeça assim, ó. E olha a tua volta. Você vai olhar a tua volta e você vai dizer assim, ó: é improvável eu tomar uma atitude nessas circunstâncias. É improvável. Mas a ordem de Deus chegou em que tempo? Naquele tempo. O levanta-te de Jesus chegou para aquele homem num sábado. Um dia que não podia carregar a cama, um dia que não podia trabalhar, um dia que não podia fazer nada. Ou seja, era um dia para continuar deitado. Era um dia para continuar sem fazer nada, sem tomar uma atitude. Mas o levanta-te de Jesus chegou justamente nesse dia. Talvez você esteja olhando para a tua volta, olhando para a tua família, olhando para a tua casa, olhando para o teu trabalho e está dizendo: é improvável eu tomar uma iniciativa nessas circunstâncias. Mas se o levanta-te de Jesus está chegando para você hoje, é porque é nesse tempo que Deus ele quer te abençoar. Amém? O tempo pode ser difícil como for, a coisa pode estar pior como for, mas se o levanta-te de Jesus chegou para você, você tem que se levantar, tomar a tua cama e andar. Chega de ficar parado, chega de tomar a mesma atitude, chegou a hora de você se levantar e vencer. Amém? Chega, meu irmão. Você não tem que aceitar mais essa situação e dizer assim: ah, eu me conformei. Que se conformou? Você tem que se conformar com a bênção de Deus na tua vida. É aí que você tem que se conformar. Mas com a situação que você tem passado, com a vida que você tem levado, jamais. Você tem que querer a mudança, tem que querer a melhora, tem que buscar ir para frente. Se você não evoluir, se você não se levantar, nada vai mudar. Então você precisa se levantar. Você precisa tomar uma atitude diferente para que as coisas diferentes de Deus venham acontecer na tua vida. Era sábado, o dia improvável. Então talvez a tua vida esteja assim, improvável que algo aconteça, mas essa palavra chegou para você hoje, diga amém. Se chegou para você hoje, meu irmão, você tem que ir,
vencer e arrebentar. Porque muitas vezes as promessas de Deus vão chegando na nossa vida, e quando a coisa de Deus vai chegando na nossa vida, veja, você consegue ver o mundo espiritual? Não consegue, né? Mas o Satanás, ele consegue ver o mundo espiritual? Consegue, por quê? Porque ele é espírito. Então, no mundo espiritual, quando a bênção do Senhor ela é liberada para você, há um movimento no mundo espiritual, sim ou não? E o diabo vê. E o que é que ele faz? Ele vai chegar até você com perseguições. Ele vai chegar até você com problemas, com dificuldades, para você desistir daquilo que você quer. Para você desistir da promessa. Ah, pastor, onde é que isso está escrito? Não está escrito com essas palavras, mas está escrito por meio de revelação. Abre a tua Bíblia em Lucas 21 que você vai ver. Lucas 21. Começando do versículo 25. Lucas 21, 25. Todo mundo achou? Olha o que a palavra de Deus diz. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação, ou seja, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão ver o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Entenda, aqui está falando da volta de Jesus, é ou não é? Mas você precisa entender que a volta de Jesus não é apenas no dia que ele vai vir arrebatar a igreja. A volta de Jesus significa o cumprimento da promessa dele em nossas vidas. Quando você pede algo a Deus, e Deus ele te dá, significa que Deus ele veio para você naquele momento. Mas só que antes de Jesus vir para você naquele momento, pode perceber que quando algo está de bom para acontecer na tua vida, parente se levanta contra você. Você tem problema no trabalho, você tem problema na sua vizinhança, você sofre perseguição, você sofre tribulação, você passa por humilhação. Por quê? Porque você vai ser abençoado. E a palavra de Deus fala aqui, como a gente leu, sinais no sol, na lua, nas estrelas, todo mundo agitado, aflito por causa da agitação do mar. Mas só que a palavra de Deus diz assim no versículo 27, e então verão ver o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, no momento que você estiver passando por essa tribulação, por essa perseguição, por essa aflição, Deus ele vai vir na tua vida com poder e grande glória. Mas só que ele tem uma instrução para te dar. Sabe qual é? Olha o que diz no versículo 28, quer dizer. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olha para onde? Olha para onde? E ele diz mais: levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está o quê? Próxima. Diga glória a Deus. Então, quando você começar a passar por perseguição, quando começarem a te afligir, quando começarem a te humilhar, olha para cima e levanta a cabeça, não fique de prostrado de cabeça baixa. Levante sua cabeça. Por quê? Porque tua bênção está próxima. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, quando você começar a sofrer, entenda, a tua bênção está chegando. É no momento improvável que Deus vai mandar você se levantar. E é nesse momento que você vai se levantar, fazer uma coisa diferente, tomar uma atitude diferente, e algo diferente vai começar a acontecer. Amém? Então, se você crê, aplaude o Senhor com alegria, em nome de Jesus.